Hoje o nosso estudo é sobre a prece. É um estudo muito importante e aqui já colocamos quais são os principais livros que nós consultamos para montar, elaborar esse trabalho de hoje, esse estudo de hoje. Principalmente obras básicas, né, de Allan Kardec, e as obras de André Luiz são o nosso foco principal. Mas tem mais obras ali complementando. Então, esses são os principais. Não que a gente não buscou outras obras, buscamos sim, mas o nosso foco principal foi tirado destas obras que a gente coloca aí. Ok? Vamos lá. Começamos falando o seguinte: a prece, ela é imprescindível para a eficácia de todas as terapias espirituais, porque a prece é indispensável na hora do passe, para quem doa, para quem está aplicando o passe e para quem está recebendo o passe, tem que estar em estado de prece. Então, ela é imprescindível, é indispensável. A prece é essencial no momento da fluidificação da água, seja por um médio, seja pela espiritualidade. Ela é essencial para a fluidificação da água. A prece é fundamental para quem transmite e para quem recebe a irradiação à distância. Então, a prece ela está inserida dentro de todas as outras fluidoterapias. Mas a prece também é uma terapia? Próximo. E aí a gente encontra, nesse livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, né, ditada pelo espírito Joana de Ângeles, de Divaldo Pereira Franco, e ela diz para nós: a prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Ela coloca para nós que a prece, ela é imprescindível, ela também ajuda nas nossas enfermidades. Então, a gente, às vezes, pode não estar tendo o momento para tomar o passe, não tem água fluidificada à mão, não conseguimos colocar o nosso nome na radiação. Podemos fazer uma prece naquele momento que estamos passando por uma necessidade? Sim, com certeza. E a prece é eficaz nesse momento. A gente vai ver como que a prece pode se tornar mais eficaz durante o nosso estudo. Então, essa frase dita, né, por Joana de Ângeles, ela faz nos refletir sobre esse poder da prece, o poder que ela exerce sobre as nossas enfermidades. E aí, corroborando, né, concordando com o que Joana disse, nós encontramos já vários estudos, muitos estudos, realizados pelas academias, pelas universidades. E eu estou colocando aqui um exemplo, esse estudo realizado nos Estados Unidos pelo Dr. Andrew Newberg, da Universidade Thomas Jefferson, onde, através dos estudos que ele fez, ele aponta que a oração, a prece, tem poder de curar doenças. Foram testadas mais de 400 pessoas, e as pessoas que tinham fé, que faziam orações, que rezavam, elas conseguiram se curar muito, mas muito mais rapidamente das suas enfermidades do que aquelas céticas, aquelas que não acreditavam. Isso ele prova. E outro estudo mostrou que, através de ressonâncias magnéticas do cérebro, aliás, nesse mesmo estudo, né, onde foram feitas várias ressonâncias magnéticas do cérebro, no momento em que as pessoas estavam em estado de prece, mostra que os lobos frontais, que são as áreas do cérebro que controlam nossas emoções e nossos pensamentos, ficam intensamente ativadas. Ou seja, naquele momento da prece, essa área frontal do nosso cérebro, ela fica intensamente em atividade, conforme demonstra através das ressonâncias magnéticas. Isso faz com que nós venhamos a entender da ação energética, magnética, que o nosso cérebro sofre durante o estado de prece. A próxima é mais um estudo que a gente vai falar sobre ele, só que esse já demonstra que
vários estudos demonstram que a oração também atua em uma outra região do nosso cérebro chamada sistema límbico. Aqui eu estou nesse desenho mostrando as duas regiões, né, do lobo frontal e o sistema límbico. E nessa região do sistema límbico é aonde acontece a liberação de muitas substâncias, vários neurotransmissores que trazem para nós uma sensação de conforto, uma sensação de autoestima, de confiança, faz com que sintamos uma sensação de bem-estar muito grande quando essas substâncias, né, esses neurotransmissores são produzidos nessas regiões durante o momento da prece. Então, os estudos apontam que as principais substâncias liberadas pelo cérebro durante a prece são a dopamina, a serotonina e a ocitocina. A dopamina é aquela substância, o neurotransmissor, que traz para nós uma sensação de felicidade, sensação de harmonia, de conforto, como a gente viu ali. A serotonina é a que provoca em nós sensação de calma, de paz, de serenidade. E a ocitocina é a sensação que traz um bem-estar, de amor próprio. Então, essas substâncias todas, elas aumentam os níveis, são hormônios, são neurotransmissores, que aumentam os níveis durante o estado de prece. Claro que, para acontecer isso, nós temos que estar fazendo a prece, realmente aquela prece que estamos envolvendo nossos sentimentos, nossos pensamentos, estamos realmente conseguindo nos elevar para a espiritualidade. Se eu ficar fazendo prece repetida, sem estar pensando, sem estar me concentrando na prece, isso não vai funcionar. Mas quando eu faço essa prece verdadeira, que a gente vai ver à frente como que é para ser feito, tudo isso acontece de melhora em nossos sistemas, né, do nosso organismo físico. Bom, vamos ver o que é prece, então. O que é prece? Começamos a falar que prece tem a ver com a nossa questão de buscar algo superior. E aí, para falar de buscar algo superior, a doutrina espírita, os espíritos, através de Kardec, trouxeram para nós, no Livro dos Espíritos, as leis morais, as leis naturais. E uma das leis naturais é a lei de adoração. Então, todos os seres humanos, nós não acreditamos em Deus por uma questão de imaginação, uma imaginação dos nossos pensamentos que nós criamos, inventamos algo superior. Não. Esse sentimento inato de que existe alguém superior a nós, criador de tudo, isso está inato em todos os seres humanos. Então, nós não cremos por imaginação, nós cremos porque nós, olhando tudo que existe, nós vemos quanta coisa grandiosa que está muito além do conhecimento e entendimento do ser humano. Então, tem que ter alguém que criou tudo isso. Então, isso está inato no ser humano. Então, todas as pessoas trazem em si essa ideia da existência de Deus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Isso é inato em todos os seres humanos. E aí nós vamos indo à frente, próxima, nós vamos ver que nunca, mas nunca houve nenhum povo que foi destituído do sentimento de adoração. Todos os povos que existiram na Terra tiveram esse sentimento de adoração. E quando a gente fala de adoração, a finalidade de adorar a esse ser supremo é tentar, quando fala-se adoração, adoração quer dizer que nós queremos se aproximar dele. Queremos chegar mais perto do Criador. E nós conseguimos isso através da prece. Então, aí que está a importância da prece.
O que é a prece? É a forma que nós temos de se aproximar do nosso Criador. No livro dos Espíritos, na questão 659, Kardec perguntou para os espíritos: qual o caráter geral da prece? Qual que é o sentido da prece? E os espíritos responderam: a prece é um ato de adoração a Deus. E aí os espíritos explicaram o que é esse ato de adoração a Deus. Quer dizer, orar a Deus é quando nós pensamos nele, que nós dirigimos nossos pensamentos a esse Criador, que trouxe a vida a nós, que criou tudo que existe. Então, orar a Deus é pensar nele, é dirigir nossos pensamentos para ele, é aproximar-se dele. Quando se fala aproximar-se, quer dizer que nós temos que reduzir, de alguma forma, a nossa distância entre nós e Deus. Como é que a gente faz isso? A doutrina espírita trouxe para nós tantos esclarecimentos que nós, para se aproximar de Deus, nós temos que melhorar o nosso sistema vibratório, melhorar as energias dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, nos elevar em direção a Deus. Quando nos elevamos, nós estamos encurtando distâncias, estamos se aproximando mais de Deus. E quanto mais nós conseguirmos nos elevar, menor fica essa distância. E também, orar é se pôr em comunicação com Deus. É se comunicar com Deus, se comunicar com esse Criador. Já que Ele criou tudo e nos criou, nós queremos se comunicar com Ele, sentir a sua presença próximo a nós. Então, essa é a explicação que os Espíritos dão a Kardec nessa questão 659 sobre qual é o caráter geral da prece. Qual que é o sentido da prece, né? É um ato de adorar a Deus. Então, a prece ou a oração é um dos modos de nós nos comunicarmos com Deus e também com o plano espiritual superior, com aqueles espíritos que estão mais próximos de Deus, para que eles possam nos auxiliar, para que eles possam estar conosco, para que possam nos proteger, nos amparar. E nós também, quando percebermos algo magnífico, nós também fazer essa comunicação dizendo: Pai, que coisa magnífica isso que eu estou vendo aqui. Um arco-íris, por exemplo, que coisa maravilhosa. A chuva, o sol, esse nosso planeta Terra, as flores, a mata, os rios, a água, o mar. Tantas coisas maravilhosas. Quando estivermos frente a algo assim, vamos louvar a Deus. Pai, como você é magnífico na tua criação. Isso tudo é comunicar com Deus. É nós estarmos juntos na hora de um perigo, escapamos de um perigo. Pai, obrigado por interceder por nós, por nos amparar nesse momento. É o tempo todo estarmos nessa conversação com Deus. Próxima. Então, a prece é uma manifestação nossa, de todos nós, da nossa alma, né? Em busca da presença divina. É estar com Deus, é estar em comunicação com o nosso Criador ou com aqueles espíritos mais evoluídos que, em nome dele, estão nos ajudando, nos amparando ao tempo todo. E a prece é uma conversa com Deus e com seus propósitos, né? Bom, nós vimos o que é a prece. Antes de entrarmos agora no mecanismos da prece, pergunto para o Edson: tem alguma questão, Edson? Não havendo, vamos continuar então, né? Por enquanto ainda não, meu amigo. O pessoal ainda está se aquecendo. Mas eu acho que agora vai começar, né, a embalar esse nosso entendimento, porque o que é a prece até agora, acho que todo mundo tinha essa ideia, né? Vamos falar então do mecanismo, porque nós falamos agora há pouco
sobre como a gente deve orar, de que forma é a prece, né? Então, ela tem um mecanismo, tem sim, a forma de nós nos comunicarmos com Deus. Próximo, então. Então, é preciso entender como funciona a prece, aquela prece verdadeira, né? Então, vamos lá. Então, através da prece sincera, verdadeira, nós abrimos as comportas da nossa alma. O que é abrir as comportas da nossa alma? É nós limpar os nossos pensamentos, limpar nossos sentimentos. Porque não adianta eu orar e estar pensando em outra coisa. Ou estar tendo outro sentimento que não seja aquele voltado para Deus naquele momento. Então, eu tenho que abrir meus pensamentos, abrir meus sentimentos, abrir essas comportas da alma, que já vou falar o que é as comportas, para que nós consigamos emitir o máximo possível das nossas irradiações, das nossas energias, em direção ao alto. Por isso, a gente sempre diz, quando vai fazer uma prece, vamos elevar o nosso pensamento, sair daquele estado que nós nos encontramos para entrar em outro departamento, outro nível mental. Para isso, Jesus ensinou nós, para que isso aconteça, que nós temos que nos isolar. Ele falou, você fecha no quarto para orar, fecha teus pensamentos, fecha teus sentimentos para outras coisas que não seja o objetivo da oração. Essa conversa com Deus nesse momento. Então, que nós consiga, através da nossa vontade, realmente ir em direção a Deus na melhor forma possível. Próxima. E nós encontramos, então, que as comportas da nossa alma são os nossos centros de força. Os nossos centros de força é por onde nós podemos potencializar a entrada e a saída das nossas energias, das irradiações que nós fazemos com nossos pensamentos e com nossos sentimentos. Então, é a nível mental e a nível do sentimento que nós conseguimos potencializar. Nesse momento da prece, nós temos que abrir essas comportas, permitir que os nossos centros de forças façam na máxima possibilidade que nós conseguirmos, deixar entrar e sair esses pensamentos. Porque é nesse momento que a espiritualidade vai agir em nossos pensamentos e em nossos sentimentos, nos dando as intuições, nos orientando no que precisamos fazer. Mas, para isso, nosso pensamento tem que estar limpo, livre dessas amarras materiais que a gente tem. Nesse momento da prece, é esse o objetivo. Quando estamos trabalhando no nosso dia a dia, fazendo alguma atividade, temos que nos concentrar nisso, nessas atividades. Mas, quando fazer a prece, deixe essas atividades para lá. Vamos nos concentrar nessa conversa com Deus, para sentir essas energias. Nós vimos ali a ciência provando que quando nós conseguimos isso, nós entramos num estado de êxtase, criamos, né, aumentamos a produção de neurotransmissores que nos trazem sensações agradáveis nesses momentos. Próxima. Por isso que no Evangelho nós encontramos, lá no capítulo 27, no versículo 15, o poder da prece está nos pensamentos e nos sentimentos, de confiança, de fé, de fervor e sinceridade do ser que ora. Então, o poder da prece está nos nossos pensamentos, abrir a mente para que nós consiga realmente elevar o máximo possível. Está nos nossos sentimentos também. Jesus te disse, né? Não tenha nada contra ninguém antes de orar. Limpe os teus sentimentos.
tenha paz dentro de si. E aí nós conseguimos esse êxtase no momento de orar, elevando, nos desprendendo, para conseguir chegar ao máximo possível ao nível de elevação que nós conseguimos durante o estado de prece. Próximo. Na próxima, nós vamos ver que as irradiações do nosso pensamento e do nosso sentimento, elas se propagam através do espaço. Quando nós pensamos e sentimos, nós criamos energias. E essas energias, nesse momento da prece, direcionadas para o alto, elas vão se propagar, elas vão até encontrar um receptor, alguém que vai ser tocado pela nossa conversa, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Então, quando nós irradiamos nossos pensamentos, as energias dos nossos pensamentos, as energias dos nossos sentimentos, essas energias elas se propagam, subindo, ascendendo a esferas superiores. Nós saímos do padrão vibratório nosso e atingimos esferas superiores. Por isso, aqueles irmãos que, em nome de Deus, estão ao nível que a gente consegue alcançar, eles lá vão perceber toda a nossa energia, sentir a nossa necessidade, sentir aquilo que precisamos e nos trazer a resposta, fazendo com que haja como fosse uma corrente de ida e volta o tempo todo. Por isso, nós temos que estar com o pensamento preparado para receber essas informações, para que o nosso coração sinta essas energias do sentimento, para que nós sinta esse bem-estar e consiga assimilar as informações. Porque se é uma conversa, não é só eu que fico falando. Eu tenho que falar e ouvir. Falar e ouvir. Falar através do pensamento. Transmitir através do sentimento. E perceber, com a mente limpa, eu consigo perceber aquilo que está chegando a mim. Próxima. Quando eu falei de padrão vibratório, eu quero só explicar para vocês entenderem o que significa no momento da prece. Quando nós oramos, nós saímos do nosso padrão vibratório e devemos buscar atingir níveis superiores de vibração a nós. Isso quer dizer, aqui eu coloquei como exemplo, porque quando nós pensamos, quanto melhor for o nosso pensamento, quanto mais qualificado ele for pensamento e sentimento, nós criamos vibrações. Hipoteticamente, é um número que não é verdadeiro, mas para a gente criar uma referência, eu coloquei ali que existem faixas vibratórias que começam de 1000 vibrações por segundo até 7000. Isso é hipotético. E coloquei como que se nós estivéssemos num padrão de 4000 vibrações por segundo, que seria o padrão vibratório, é a faixa onde nós permanecemos a maior parte do nosso tempo, mais ou menos nesse padrão vibratório. E aí eu coloquei uma classificação ali, é o padrão onde vivem os espíritos imperfeitos, mas esforçados. Então, se nós se enquadramos nessa faixa, isso quer dizer que quando eu vou orar, eu tenho que buscar vibrar mais naquele momento de prece do que no meu padrão vibratório. E para eu vibrar mais, eu tenho que deixar aqueles pensamentos, então, e meus sentimentos que não condizem com aquele momento da prece. Limpar a minha mente, limpar meu coração, para que eu consiga vibrar, elevar a mais alto possível essa minha vibração. Então, se eu conseguir chegar a 5000 vibrações por segundo, já é mais. 6000 é mais, 7000 é mais. Então, quanto mais eu subir, vou encontrar mais espíritos elevados, mais espíritos benfeitores no caminho. Por isso, quanto mais eu conseguir no momento da prece, esse
elevar essa vibração, sair do nosso estado do padrão vibratório, e aí eu estou atingindo o objetivo da prece, ok? Próximo. Durante a prece, durante esse processo da prece, nós ampliamos a concentração de energia à nossa volta. Quando nós estamos orando, nós concentramos energia, porque nós temos a nossa energia. E no momento da prece, nós vibramos mais intensamente com o nosso pensamento e com os nossos sentimentos. A energia dos nossos pensamentos e sentimentos ajudam a formar a nossa aura. No momento da prece, se nós estamos com o pensamento mais elevado e os sentimentos também mais elevados, essa aura, à nossa volta, se amplia, fica maior. Nós concentramos mais energia à nossa volta durante o processo da prece, durante o estado de prece. Quando eu estou aplicando um passe e estou fazendo prece, eu estou vai aumentar, né? Vai concentrar mais, vai ampliar a energia à minha volta e eu vou transmitir, eu vou fazer uma transfusão de energia durante o passe. Então, durante o passe, eu faço uma transfusão de energia. Na irradiação, eu vou fazer uma transmissão de energia. Na prece, eu vou concentrar energia à minha volta. Vejam quanto eu vou receber no momento da prece. Aonde que eu encontro essa informação para ter certeza disso? Próximo. Nós vamos encontrar essa informação, um dos exemplos é esse, no livro Missionários da Luz, capítulo 6, a oração, onde o mentor espiritual Alexandre, ele está falando sobre a prece para André Luiz. E aí ele diz assim, olha, toda criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio do sentimento. Então, nós estamos cultivando a oração, fazendo a oração, mas equilibrados, com o pensamento harmônico. Então, toda criatura transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. As nossas energias ficam também potencializadas com energias que, lembra? A energia vai, a energia vem. Nós transmitimos energia e recebemos energias. E durante o estado de prece, nós ficamos um foco de luz muito grande. Um foco de luz irradiante, como está aqui, de energias da divindade também. Próxima. Vamos encontrar também neste livro, Atendimento Espiritual pelo Passe, que é editado pela FEB, no capítulo 4.6, Irradiações Mentais, onde é tratado o assunto da prece, e diz assim: as energias elevadas da prece produzem uma harmonia íntima, o que a ciência comprovou através da produção dos neurotransmissores, dos hormônios, como nós vimos. Também neutralizam as emanações negativas que nos assaltam. Então, se existe alguma energia negativa que estava chegando até nós, ou mesmo que nós estamos criando, elas vão ser neutralizadas durante a prece. Ao mesmo tempo, nos transforma em foco irradiador de boas vibrações. Isso que eu falei. Aumenta as nossas energias à nossa volta, nos transformando em focos, né? Irradiando boas vibrações. Veja o quanto ganho nós temos durante a prece. Mas para fazer a prece, nós temos que entrar naquele estado que eu falei. O estado em que nossa mente e nossos sentimentos fiquem melhores. Tiremos as coisas que nos perturbam de lado nesse momento da prece. Oremos a Deus. Tentemos nos aproximar o máximo possível do nosso Pai Criador. Próxima. Tu, porém, quando orares, Jesus ensinando nós, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, ora teu Pai que está em secreto. O que Jesus quis dizer? Ele simbolizou essa imagem de nós se isolarmos para fazermos a prece.
Uma outra forma de nós interpretarmos isso é que nesse momento da prece, quando orarmos, que nós nos desliguemos, fechemos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para todas as coisas que não têm nada a ver com a prece naquele momento, para as coisas materiais. Nos desliguemos, nos isolemos disso. É como se estivesse fechando as portas da nossa mente para isso. E nos direcionemos única e exclusivamente para essa conversa com Deus. Próxima. Então, quando orarmos, elevemos os nossos pensamentos ao alto. Isso quer dizer que nós vamos entrar num pequeno estado, um estado leve de meditação durante a prece. E isso acontecendo, os nossos laços fluídicos que nos prendem totalmente ao corpo físico, eles vão sofrer um afrouxamento desses laços vitais que une o perispírito ao corpo físico. E uma vez que o perispírito estando um pouco mais solto, o nosso perispírito, ele consegue absorver melhor toda essa energia que está vindo da espiritualidade, porque o nosso perispírito, ele é de matéria mais sutil. Como é essas energias da espiritualidade? Próxima. Então, em consequência do estado de prece, e nós estarmos ali um pouco mais livres, tendo essa expansibilidade, essa soltura pequena do nosso perispírito, né, ou corpo espiritual, nós vamos, nesse momento, começar a absorver toda aquela energia que a espiritualidade está nos mandando de uma forma mais intensa. Por isso que esse estado de prece, entra e fecha a tua porta, ele simboliza para nós, então, que o nosso pensamento esteja único, exclusivamente voltado nesse momento para essa conversa com Deus. E aí, vamos assimilar de forma mais intensa, então, essas energias, porque o nosso perispírito está um pouquinho mais liberto nesse momento. Isso, no momento da prece, então, com o pensamento elevado, automaticamente essa expansibilidade ocorre. Isso é natural. E aí, havendo isso, há uma absorção maior das energias vindas do plano espiritual por parte do perispírito. Próxima. E aí, como o nosso perispírito está ligado ao nosso físico, célula a célula, uma vez que o nosso perispírito recebeu essas energias, ele vai fazer chegar no corpo físico essas energias. Por isso vai haver o alívio. Se essas energias vindas da espiritualidade for uma energia de cura, lembra que Joana de Ângeles falou que a prece, ela também serve para curar as nossas enfermidades. Então, podemos ser curados no momento da prece também. Então, uma vez que estamos desprendidos, em estado de prece, o nosso perispírito absorve mais facilmente esses fluidos medicamentosos, esses fluidos vitais que nós precisamos. Então, o nosso corpo físico, por estar ligado ao perispírito, vai receber tudo isso que está chegando até nós de uma forma muito mais intensa. Acho que ficou entendível, né, essa situação. E aí eu queria explicar o porquê, então, durante a prece, como nós devemos elevar nossos pensamentos para entrar, né, nessa leve meditação, nós ficamos mais receptivos à absorção fluídica. Então, esse processo é muito mais eficaz de absorver fluido quando conseguimos esse estado. E aí, é importante nós evitarmos as movimentações. Então, cada vez que nós nos movimentamos, ajoelhamos, levantamos, fazemos sinais, mexemos os dedos para fazer contas, né? Nós perdemos a concentração e sairemos desse estado de recepção. Por isso que a doutrina espírita nos ensina. A prece é um ato extremamente mental. É elevar o pensamento em direção a Deus, para que consigamos se aproximar de Deus nesse momento.
Ok? Vamos lá. A Josiane nos perguntando aqui. Quando estamos fazendo a prece e pedimos para a família toda, antes de pedir por nós mesmos, é o correto? Claro, você pode pedir por você nesse momento, ou por quem você achar que deve. Lá no final do nosso estudo dessa noite, nós vamos falar dessa prece intercessória, de pedir por outras pessoas. Nós vamos ver que realmente é importante que nós peça por aqueles que a gente quer bem. Nessa conversa com Deus, nós vamos dizer, Pai, estou com um familiar aqui precisando de ajuda. Gostaria que ele também recebesse dessas energias que eu também estou recebendo. Que ele também recebesse. E isso vai acontecer. Então, Josiane, não importa a ordem dos tratores, né? A prece, você pedir no começo, por você ou pelo familiar, não importa. Durante a prece é uma conversa. E isso vai acontecer. Eles vão ser atendidos, se for pedido antes de você ou depois de você. Vai ser atendido. A prece é isso. É informal. Não tem ordem, né? Mais algum, Edson? Eu queria conversar com você um pouquinho, a minha internet não está muito legal aqui, mas veja, aquela fala de Jesus que você trouxe ali, Edivaldo, quando for orar, entra em seu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai. Ela sempre me chamou muita atenção, que para mim também fortalece a ideia de que a gente deve orar direto a Deus. Né? Ora a teu Pai, que a recomendação que ele dá. E também aí, pegando esse gancho, né? Você disse que vai falar da oração intercessória lá no final, mas tem pessoas que têm o hábito de pedir para o outro orar por ela, né? Para o outro orar por ela, como se a oração de outra pessoa fosse mais poderosa que a oração do próprio necessitado, daquele que está precisando mesmo e tal. Claro, a gente sabe que a oração é sempre boa, é sempre positiva, mas não é muito mais importante aquele realmente que está precisando fazer a oração? Não, né? Tenha dúvida. A oração... Porque esse hábito que a gente tem de pedir, a gente vê muito nos grupos, inclusive, grupos de WhatsApp, né? A pessoa pedindo para que os outros orem por ela. Realmente, eu acho que ajuda, mas... Se a própria pessoa realmente tiver essa determinação, o efeito não é o mesmo, ou talvez até maior? O efeito, se a própria pessoa fizer, vai ser muito maior. E aí, com certeza, se a pessoa tiver ela fazendo esse esforço de conversar e pedir, né, diretamente a Deus, o que vai acontecer? Ela fazendo isso, ela vai sendo ajudada, orientada a mudar certas atitudes. E aí vem a questão do mérito. Ela vai receber mais. Agora, se ela pede para outro orar por ela, isso quer dizer que ela não está se esforçando em nada para se ajudar. Aí vem a questão do mérito. O outro vai orar. Vai ajudar? Vai. Mas menos do que se ela estivesse fazendo esse esforço. Legal. Porque aí ela merece mais porque ela está se esforçando para isso, né? Legal. Mas toda a prece, a gente vai ver, ela é atendida. Não existe prece sem ser atendida. Então, mas não existe também, a tua prece é mais forte que a minha. Não. Não existe, não. Né? Isso aí é fantasia, às vezes, da cabeça da gente, achar que, por exemplo, o médium, né? O médium, quem tem mediunidade vai ter uma possibilidade de fazer uma oração que atinja um objetivo maior do que alguém que não tem. Isso é meio fantasioso, né? A doutrina espírita diz assim, ninguém sofre pelo outro, mas também ninguém vai fazer o outro se tornar melhor se ele não fizer a parte dele. Não é eu pedindo pelo outro que ele vai se tornar melhor. E ele vai ser ajudado dentro da lei do mérito. Isso não muda. Então, as pessoas todas recebem. Para quê? Para que consigam sair daquele estado de inércia para se ajudar. Mas se ela fizesse isso, ela já pulou essa fase. Ela já tá ganhando tempo. Vai receber ajuda muito mais rápida. Olha aqui, meu amigo. A Cristina escreveu assim, boa noite. Você aprende a orar e como se faz? Eu queria pegar assim, um gancho dessa fala da Cristina,
para aprofundar ali quando você falou, né, que a prece, lógico, é sentimento, pensamento. A gente precisa se conectar, né? A gente precisa se sintonizar com o plano amigo, com as altas esferas. Mas e quando a gente está assim, muito mal, com muita raiva, com muito sentimento ruim? É muito difícil você obter essa conexão, né? A gente precisa mais e tem mais dificuldade, né? Talvez seja por isso, não sei, que a Cristina trouxe essa questão de como que a gente aprende a orar. Nós vamos falar alguma coisa, nós falamos agora do mecanismo, como que ela funciona, né? Tá. Então, ela vai funcionar bem à medida que eu elevo o meu pensamento, limpo o meu pensamento, cuido dos meus sentimentos. Mas a gente tem que ter algumas atitudes durante a prece também, que a gente vai falar já bem próximo aqui agora. Se não me engano, é agora já. Então tá. E por último, aqui, para me te deixar continuar, tem uma frase que é dita que é intitulada por Chico, né? Que ele diz que uma prece de uma mãe arromba as portas do céu, alguma coisa assim, né? Que o poder que tem a prece que é feita por uma mãe. Você teria alguma coisa para comentar a esse respeito, Edivaldo? Então, aí seria lá na prece intercessória mesmo. Porque quando a gente vai pedir por alguém, o teu amor vai contar nisso. A tua energia vai contar, com certeza. E, nesse caso, o amor de mãe, para quem uma força maior? Então, ele vai contar, com certeza. Mas entra dentro do mesmo contexto. Ele vai chegar lá, lá onde precisa chegar. Aí, quando volta para fazer o atendimento, aí vem a questão de como que vão fazer aquela pessoa, que a mãe, o filho, né, se ajudar, que eles vão tentar fazer de todas as formas. Aquela prece vai ajudar a dar uma melhorada energeticamente naquela pessoa. Ela vai ter condições disso, de estar consciente do que deve fazer. Mas depende muito aí de cada um, para que aquilo aconteça. A mãe pede e vai ser atendida. Vamos lá, Josiane. Mas quando oramos por outros, parece que o milagre acontece e quando é por nós demora muito? Será? Acho que não, Josiane. É que nós, às vezes, queremos de uma forma e a espiritualidade, analisando todo o contexto e ver aquilo que nós precisamos. Nós, às vezes, somos muito mais ajudados do que imaginamos. Existem situações que é importante que eu passe por determinada situação para despertar, para aprimorar, para resgatar alguma coisa, que é importante. Então, parece que quando eu peço para aquilo ser aliviado, eu ter forças para enfrentar aquilo, parece que demora muito. Mas nós estamos sendo ajudados, nós estamos recebendo exatamente aquilo que mais precisamos. Não tenha dúvida disso. Orar pelo outro é uma doação de amor, é um ato de caridade extremo quando a gente faz isso. Tenho certeza disso. Mas vocês estão muito ansiosos, então se eu não sair daqui, eu não chego lá na prece intercessória. A Lila perguntando para nós, basta só orar? A oração é um meio de nós nos comunicarmos com a espiritualidade. Eu vou fazer o pedido. A espiritualidade vai ver o que pode fazer, mas cada um tem que fazer a sua parte, não é ficar esperando, isso não vai adiantar. Então, temos que fazer o melhor que tiver ao nosso alcance para que a prece, o resultado da prece também apareça muito rápido. O Elcio, meu irmão querido lá de Pissarra, Santa Catarina, vamos lá. A pessoa tem que demonstrar que quer a melhora para si, demonstrar o amor a si mesmo. Sim, é isso, Elcio. Então, orar é ir conversar com Deus. Deus vai me ajudar, mas se eu não fizer a minha parte, se eu não me amar, não quiser fazer a minha melhora, não é Deus que está falhando, sou eu.
que estou falhando naquele momento, né? E quando oramos, a Luciana perguntando para nós, e quando oramos a alguém, mas a pessoa está tão envolvida em seu vício e não faz a ponte para receber, estas energias emanadas por nós ficarão aguardando quando a pessoa se sintonizar? Não. Ela vai ser ajudada desde o instante que você está pedindo. Isso eu vou falar quando eu chegar lá na prece intercessória. Bem isso eu vou falar, Luciana, bem sobre essa parte aí. Aleia, a dificuldade que temos de orar, de querer chegar mais perto de Deus, não conseguir achar as palavras bonitas para orar. Por que temos essa dificuldade? Na verdade, Léo, a dificuldade é porque nós queremos exatamente isso. Né, escolher a forma de conversar com Deus. A conversa com Deus deve ser espontânea, Léo. É uma conversa sem palavras bonitas, mas palavras daquilo que eu preciso. Deus sabe o que eu preciso, mas Ele quer que eu diga para Ele. Ele quer que eu... Né, Pai, estou aqui com tanta dificuldade. Ajuda o Atlético nesse momento, né? Tá perdendo aí. Meu amigo, mas eu acho que ele não vai ajudar o Atlético, não, porque os coxas estão pedindo para não ajudar. Daí... Então, aí, ó. Então tem essas coisas que a gente, na hora, a gente vai pedir, e tem coisa que tem sentido e tem coisa que não, mas é a forma de falar, né? Olha, ainda complementou bem o que você falou. Ó, se Deus já sabe, mas ele precisa que a gente diga, né? Mas não precisa ser com palavra bonita, né? Não precisa, né, usar termos complicados. É uma conversa. Imagine eu e Edson conversando aqui e nós dois só escolhendo palavras bonitas para conversar um com o outro. Ia ficar uma conversa chata das dois, né? Chata. Ó, muitos dobram os joelhos para orar e esquecem de dobrar o coração em humildade para orar. Realmente. Olha, quem fala é a Neuza, minha prima querida lá de Papanduva, né? Obrigado, Deus. É isso mesmo, Neuza, é isso mesmo. A Jaqueline, importante saber sobre a prece intercessória. Legal, nós vamos sim, mas vamos deixar o Edivaldo aqui, então, andar. Vai lá, meu amigo, vamos continuar, então. Então, vamos. Agora nós vamos falar, então, nós falamos do mecanismos, né? Pode pular para a próxima. Edson. Nós falamos do mecanismo. Agora queremos falar das atitudes que devemos ter ao orar. Próximo, Edson. Isso. Queremos falar das atitudes. Como que devemos orar? Que forma é o nosso comportamento durante a prece agora? Vamos lá, ó. Orar com humildade, orar sem ressentimentos, orar sem excessos de gestos exteriores e orar sem excessos de palavras. É isso que a gente tem que fazer, esse ciclo aí, ó. É isso que Jesus ensinou para nós em várias oportunidades, para que nós consiga ter essa conversa de forma mais simples, uma conversa mesmo entre pessoas, entre nós e o nosso Criador, né? Mas de forma assim que sejamos nós durante a prece. Porque se eu quiser falar palavras difíceis, como a Valéria comentou, eu não estou sendo eu, porque não é o meu comum falar coisa difícil. Próximo, Edson, vamos ver então. Então, Jesus ensinou nós a orar com humildade. Então, Jesus ensinou aquela parábola do fariseu, do publicano, que o primeiro orava com orgulho, achando-se muito correto, melhor que os outros, enquanto que o publicano se reconhecia errado e pedia por misericórdia. Aí o fariseu continuou como estava, orgulhoso, como sempre, se achando melhor, mas o publicano recebeu aquele amparo, porque ele se reconheceu, né, naquilo que ele precisava. Então, devemos orar com humildade, reconhecer as nossas necessidades e estarmos receptivos, porque muitas vezes vem a orientação para nós, vem a intuição. Olha, você tem que mudar o seu comportamento, você é muito agressivo, você é muito intolerante. E aí a gente não é receptivo a essa ideia, a gente quer continuar sendo agressivo, intolerante, teimoso. Então, quando orar, temos que ter humildade de receber aquelas ideias, nos acalmar, mudar o nosso espírito para melhor. Próxima. Aí nós encontramos no livro Nosso Lar, no capítulo 7,
Lisias está explicando nesse capítulo algumas coisas muito interessantes, muito importantes sobre a prece. Aí ele diz assim para nós: é lógico que o Senhor não espera nossas rogativas para nos amar. Deus está nos ajudando o tempo inteiro. Ele não fica esperando nós pedir para nos ajudar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender a infinita bondade. Estarmos receptivos para que venha aquela ideia, aquela intuição, aquela energia, para que nós consigamos mudar os nossos comportamentos. Deus não fica esperando para nos ajudar, mas é indispensável, então, que nós sejamos, agora são atitudes durante a prece, receptivos a receber aquela ideia, aquela orientação. Devemos orar sem ressentimento. Aí Jesus coloca, né, que nós devemos, se tiver alguma coisa contra o próximo, deixemos ali e vamos lá nos reconciliar para depois voltar a fazer a nossa oferta. Não podemos estar em clima de mágoas ou desejo de vingança nesse momento. O Edson comentou alguma coisa sobre isso. O próximo slide, Edson. Por isso, a prece vai ter muito mais eficácia se partir de uma criatura de bons sentimentos. Então, como a gente explicou que o mecanismo da prece é quando eu consigo elevar meus pensamentos, melhorar, elevar, limpar meus sentimentos de qualquer coisa, mágoa, rancor que eu tenha, conseguir limpar meu sentimento de qualquer revolta que eu tenha. Com isso, eu consigo elevar melhor as minhas energias, as minhas ideias, os meus sentimentos em direção a Deus, ao nosso Criador. Se eu tenho mágoa, tenho rancor, eu vou ter dificuldade nesse momento de elevar. Eu talvez não consiga sair do meu padrão vibratório por essa dificuldade. Por isso Jesus falou para nós: não podemos estar em clima de mágoa e desejo de vingança. Então a prece vai ser muito mais eficaz se ela partir de uma pessoa de bons sentimentos. Próxima. Devemos orar com simplicidade. O que é orar com simplicidade? A Neuza comentou ali, né? Muitas vezes nós nos ajoelhamos, mas não dobramos a nossa, né? Não aceitamos ser humildes. Não há necessidade de nada, de ostentação exteriores. Jesus nos ensinou sobre isso. Falando ali das pessoas que gostavam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas, para serem vistos pelas pessoas. E aí Jesus diz: quando orares, entra teu quarto, fecha a porta, ora teu pai, sem estar aparecendo para ninguém. Né? Isso tudo Jesus ensinou a nós. Então não precisa ter gestos, formas nenhuma para chamar a atenção. A prece é uma expressão de pensamento em direção a Deus, de sentimento em direção a Deus. E como que eu consigo me elevar se eu fico fazendo um monte de gestos, de movimentações, de coisas exteriores? Próxima. Por isso os Espíritos nos ensinam que a forma, de nada vale a forma que eu estou rezando. O importante é o conteúdo do que eu estou falando ali, do que eu estou emitindo em pensamento, do que eu estou emitindo em sentimento. Então, a atitude da prece é eminentemente espiritual, é íntima. Qualquer atitude convencional, posição externa, ritual, vestes, isso tudo é dispensável ao ato de orar, porque isso não ajuda na prece. Próxima. Aí, devemos orar sem exageros. Aí Jesus ensina: orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presume-se que pelo muito falar é que serão ouvidos, né? Então não é a quantidade de palavras, ou palavras bonitas, como a Leia comentou,
Não é isso que vai fazer com que a prece atinja o alto. Próxima. A prece é uma conversa com Deus ou com os seus prepostos. Tudo numa conversa deve nascer espontaneamente, segundo as necessidades e finalidades. Não uma repetição de termos decorados, que no mais das vezes quem as profere nem presta atenção no que está falando. Está repetindo um monte de palavras, repetindo palavras ali, mas não está pondo pensamento, não está pondo sentimento. Pode fazer um Pai Nosso? Pode, mas faça com sentimento. Coloque sentimento nessa prece. Essa prece tão magnífica que Jesus nos ensinou. Qualquer outra prece conhecida, mas coloque sentimento nisso. Pense em cada palavra que você está dizendo a Deus. Pai nosso que estais nos céus, Pai que está em toda parte. Então, você está em toda parte, você está comigo. Então, nesse instante, eu preciso da tua ajuda. Eu vou santificar o teu nome em louvor de todas as criaturas. Mas eu preciso de ti nesse instante, Pai. Preciso que ajude fulano. Posso? É isso. Não algo decorado que eu não estou pensando no que eu estou dizendo. Então, essas são as atitudes que eu tenho que ter durante a prece. A prece traz benefícios para nós? Próxima. Vamos ver alguns benefícios que a prece traz para nós, então. Muito interessante. Né? Então, nós já falamos há pouco que a prece é uma concentração de energia, assim como irradiação, a transmissão e o passe é uma transfusão. Então, esse hábito que nós temos de orar é de um valor inestimável orar, né? Toda manhã, toda noite, e a hora que nós precisarmos durante o dia, uma conversa. Pai, estou numa dificuldade aqui, preciso de uma ajuda aqui nesse momento. E vai ter alguém ali, em nome de Deus, para nos ajudar. Então, esse hábito de orar é de um valor muito grande, inestimável. Deve ser exercido diariamente, ou assim que precisarmos de qualquer momento do dia. E a prece, ela tem poder de criar um campo de força positiva à nossa volta. Durante a prece, nós criamos um campo de energias positivas à nossa volta. E isso faz o que aconteça. Se nós estamos num momento em que estamos sentindo uma influência negativa, uma dificuldade, façamos uma prece. Pai, estou sentindo uma vibração negativa. Deve ser alguém tão precisado de ajuda que se aproximou de mim. Ajuda ele nesse momento. Peço que seja este irmão atendido e agradeço essa oportunidade de estar sendo um instrumento do bem. Isso que eu estou dizendo, poucas palavras, nós vimos ali que não precisa ser uma prece grande, cheia de palavras, mas dizer o que eu estou precisando naquele momento, o que eu estou sentindo, vai criar esse campo energético que vai me proteger, mas esse campo energético vai alcançar quem estiver próximo. Essa energia, ela não fica presa em mim, ela fica se expandindo à minha volta. Fica uma proteção energética, mas que se expande e atinge quem está próximo. Se esse irmão necessitado, que estava transmitindo essa energia negativa para mim, ele vai ser ajudado na hora dessa prece, vai chegar a ele essa energia, e ele vai se acalmar. E ele se acalmando e acompanhando até mentalmente a minha prece, ele vai poder, nesse momento, elevar o seu padrão vibratório, sair daquele estado que ele se encontra. E quando ele faz isso, ele é certeza, né, que vai ser atendido pela espiritualidade que o acompanha, porque a partir daí ele começa a enxergar esses espíritos e vai ser ajudado. Isso pode ser para encarnado também. Eu chego num ambiente, está um ambiente pesado, uma pessoa carrancuda, faça a prece para você se preparar para que aquela pessoa que está ali revoltada, carrancuda, não atinja você energeticamente. Faça essa couraça energética.
E aí, ao mesmo tempo, você vai atingir ele. Você vai ver que daqui a pouco ele está calmo, vai estar sorrindo, vai estar com a cara menos amarrada. É assim que funciona a prece. Esse é um benefício da prece que nós temos que usar. Próxima. No livro Missionários da Luz, capítulo 6, onde está tratando da oração, onde Alexandre está falando para nós sobre a prece, ele diz assim, olha, a prece traça fronteiras vibratórias. É isso, a prece forma essa aura em volta de nós, energeticamente, traçando essa fronteira, eliminando a possibilidade de forças negativas chegarem até nós. Porque a prece é vibração, a prece é energia. E a criatura que ora, ela se coloca em contato com fontes superiores, com aqueles irmãos superiores que estão próximos a nós, que em nome de Deus vem nos socorrer. Próxima. Um outro grande benefício que nós temos durante a prece é que muitas vezes a gente tem algumas dificuldades para resolver alguma coisa, e a prece, ela atrai espíritos, como eu falei, aqueles que estão mais próximos, ela nos conecta com eles, e esses espíritos benfeitores se aproximam de nós e vêm nos orientar pelos canais da intuição, da inspiração. Todos nós somos médios de intuição e inspiração, isso nós já assistimos, então eles vêm por esses canais nos orientar, nos ajudar a decidir uma coisa, uma dificuldade que nós estamos sentindo. Pai, estou com uma dificuldade enorme aqui, não estou conseguindo resolver essa situação. Faz a prece para vocês verem o quanto isso acontece de ajuda. Próximo. Então, no livro Missionários da Luz, capítulo 19, que fala do passe, o mentor espiritual Anacleto diz o seguinte sobre a prece, que a oração, elevando o nosso nível mental, confiante que vou, em Deus, na sua proteção, no seu amparo, favorece o intercâmbio entre nós e a espiritualidade, facilitando o auxílio dessa espiritualidade que quer nos ajudar. Eles, muitas vezes, nos veem uma dificuldade e ficam ali aguardando a possibilidade de nos ajudar, mas nós não abrimos nosso pensamento, não abrimos essas comportas, né, para que entre essas ideias para nós. Então, quando oramos, isso acontece. E aí, esses irmãos vêm em nosso auxílio. Tem essa imagem espetacular, né? Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte, em nome de nosso Pai. Então, sempre, sempre vamos ser atendidos naquilo que nós precisamos, mas de acordo com o nosso mérito também. Por isso que muitas vezes nós temos dificuldade de ver essa ajuda, de perceber, mas eles estão ali. Então, a atração de bons espíritos que nos ajudarão de todas as maneiras possíveis que eles podem, até às vezes mesmo intervindo na solução de algum problema, se as leis divinas permitirem. Próxima. Por isso, o que antes de orarmos parecia insolúvel ou insuportável, depois que oramos, nós encontramos a solução. Ou que fica menos, né, difícil, se torna suportável. Ficamos mais esclarecidos a respeito de alguma coisa, mais fortalecidos para enfrentar e vencer aquela dificuldade. Por isso é importante a oração. A Cristina está perguntando se a oração pode ser só no pensamento ou tem que ser falada. Nesse momento, só com o pensamento ela funciona. Mas se eu quiser falar também, não haverá problema nenhum, porque eu falo aquilo que está no meu pensamento. Mas os espíritos estão conectados conosco através do pensamento. Eles entendem o nosso pensamento. Então, se você só pensar pedindo ajuda, você está num ambiente cheio de pessoas. Se você for falar, as pessoas vão estranhar. Se você pensar, as pessoas, os espíritos vão entender e vão nos ajudar. Olha, chegamos na prece intercessória. E tanto nós estávamos comentando, né? Então vamos lá, vamos falar dela.
todos esses benefícios que nós obtemos para nós com a prece, nós também podemos proporcionar para outras pessoas, quando oramos por elas. Então, tudo que a gente falou, pedindo para nós proteção, nós podemos buscar e oferecer, direcionando a outras pessoas. Também podemos orar pelos desencarnados, aqueles que já se encontram no plano espiritual. E aí nós encontramos próxima uma passagem no livro Céu e Inferno, onde fala disso. Lá na segunda parte, os espíritos, como os encarnados, gostam de ser lembrados nas vibrações benéficas da prece. Se você tem alguém que era um ente querido, um familiar, um amigo, e que você percebe que ele desencarnou e está precisando de ajuda, ore por ele. Ore. Eles gostam de serem lembrados, de receber essa oração. Muitas vezes eles estão nos ajudando. Então, quando você perceber uma ajuda e sentir, de repente, aquela intuição que era alguém que você conheceu quando encarnado, agradeça a ele. Agradeça, obrigado pela ajuda. Senti você aqui perto de mim agora. Sei que foi você que estava me ajudando, me intuindo. Eu sei que você esteve ao meu lado nesse momento. Assim como nós temos que agradecer a Deus também, aqueles benfeitores, aqueles amigos, familiares que nos ajudam. E os sofredores do plano espiritual gostam de ser lembrados. Eles se sentem muitas vezes abandonados por nós, se sentem infelizes. E essa prece os alivia. Muitos, às vezes, que às vezes querem influenciar-nos negativamente, através da prece, eles podem se arrepender do que estão fazendo e ter uma recuperação espiritual. A prece é importante, então. Mesmo que a pessoa não se ajude, irá receber o benefício da prece dirigida a ela? Foi uma pergunta que foi nos feita ali atrás. E aí vem a resposta, a Luciana que nos fez, né? E aí vem agora a resposta. Então, mesmo que a pessoa não se ajude, ela irá receber o benefício da prece. Por quê? Então, vamos lá explicar como que acontece. Então, pela frequência das energias positivas serem, né, boas, serem do bem, serem bem mais altas e rápidas, então as energias positivas elas são de uma frequência muito mais altas e rápidas, e elas alcançam as energias negativas, eliminando-as gradativamente. O que nós podemos dizer? Uma energia negativa não elimina uma energia positiva, mas uma energia positiva elimina as energias negativas. Ah, mas tem hora, então, que a pessoa está só pensando de forma negativa. Por que o bem não, né? Mas é que ali, nesse momento, está havendo a ausência da energia positiva. Por isso que a energia negativa está, né, imperando naquele momento. Ela está dominando naquele momento. Mas se a pessoa fizer uma prece, se ela receber ajuda por uma prece, a energia positiva que está sendo emitida na direção dela vai ajudar a eliminar a energia negativa. Então, você só é atingido por energias negativas se aceitar. Ou seja, você só recebe energia negativa se estiver na mesma frequência delas também. E pelas leis naturais ou divinas, é assim que funciona. O bem sempre nos alcança, independente de aceitarmos ou não. O mal só nos alcança se aceitarmos. Veja que coisa legal isso aí, né? Por isso, se ajudarmos alguém que não está bem, essa energia positiva irá alcançá-lo. Claro que se ele estiver produzindo, você está me mandando energia positiva, e ele produzindo energia negativa, vai haver né? Você elimina a negativa que ele tinha, mas ele produziu outra. Então, por isso que você tem que orar constantemente. Não é orar uma vez, ou outra. Se você quer ajudar alguém, ore diariamente, constantemente para essa pessoa, para que você consiga vencer a quantidade de energia negativa que ela produz. E com isso você vai conseguir resolver essa situação.
Foi nos perguntado também se a pessoa que tem o vício e não quer ser ajudada. Vamos ver essa questão, então. Então, vale a pena orar, mesmo quando a pessoa não se ajuda, que ela está envolvida com vício, com qualquer coisa, uma revolta? Vale. Vale sim. E vai resolver, vai ter efeito. Mas tem que ser feito nessa sequência que está aqui, ó. Nessa sequência. Porque muitas pessoas, às vezes, querem ajudar. Só que primeiro vai falar com a pessoa totalmente despreparada, a pessoa com o pensamento todo voltado para o vício, para uma negatividade, para uma revolta. E você vai falar com ela, o que vai acontecer? Vocês vão brigar, vai discutir, não vai ter acerto. Então, primeiro nós precisamos eliminar a energia negativa que está dominando o pensamento daquela pessoa, dominando o coração daquela pessoa. Então, tem que ser nessa sequência que está aqui. Então, primeiro, ajudar em pensamento. E o que é ajudar em pensamento? Para depois eu ir falar com ela, para depois eu ir agir com ela. O que é ajudar em pensamento? Vamos lá, próxima. Ajudar em pensamento, então, é orar pela pessoa. Então, eu vou orar por aquela pessoa que não quer ser ajudada e que tem um vício. Aí eu coloquei como exemplo a pessoa que tem um vício do álcool. Pode ser qualquer tipo, qualquer coisa. Aí eu começo a orar por essa pessoa. Eu pressuponho, então, que a pessoa que quer ajudar, ela tem uma aura mais clara. Eu coloquei amarelo para diferenciar do branco ali, para nós termos esse exemplo. E aí eu começo a orar. E aí começo a mandar energia para essa pessoa que tem uma aura mais escura. Coloquei vermelho também para que a gente consiga fazer a diferença. Então, essa prece vai aliviar essa pessoa. Como que vai acontecer isso? Então, vamos ver como é que é o mecanismo, como é que tem que fazer. Quando eu estiver orando por essa pessoa, eu tenho que mentalizar essa pessoa, mentalizar a pessoa que nós queremos ajudar, mentalizar, pensar nela, porque quando eu penso nessa pessoa, eu crio o chamado endereço vibratório. Então, eu penso nela, só que daí eu tenho que pensar ela não com o vício, não com a revolta, que ela é agressiva. Eu tenho que imaginar essa pessoa, criar uma imagem mental dessa pessoa, como eu gostaria que essa pessoa estivesse, como ela fosse. E orar fervorosamente para que isso aconteça. Então, vou pensar em alguém. Podemos até todos nós fazer isso agora. Podemos fazer, né, um exercício. Mentalizemos alguém que a gente quer ajudar. E aí, vamos imaginar agora essa pessoa sem esse problema que você está vendo. Se ela estiver doente, vamos imaginar ela com saúde. Se ela estiver com vício, vamos imaginar sem o vício. Se ela estiver revoltada, sem a revolta. Vamos imaginar ela calma. Vamos imaginar essa pessoa sorrindo, alegre. Essa pessoa cheia de saúde. Pronto. Criei a imagem mental, orei por ela. Deus, ajuda essa pessoa, ela está tão necessitada, ela não está se ajudando. Eu queria interceder por ela. Eu queria mandar para ela energias de amor, energias do bem, para que ela consiga sair dessa situação. Bom, feito isso, o que vai acontecer? Essa emissão de energia positiva que nós estamos fazendo através da oração começa a minar esse campo de energia negativa. Lembra, a energia positiva, ela vai destruir a energia negativa. A energia positiva destrói a negativa. A negativa não destrói a positiva. Então, veja esses pontinhos amarelinhos que começou a aparecer na aura daquela pessoa. Já começou a haver um efeito ali. Já começou a aparecer uma mudança. Com o passar dos dias, agora eu estou orando todos os dias por essa pessoa, com o passar dos dias, a gente vai perceber a mudança. Então, quando essa pessoa estiver mais receptiva, agora, o que olhamos ali agora? Cadê aquela aura tão escura que tinha ali? Cadê o copo da mão da pessoa? Olha o que aconteceu. Aquela energia negativa que a pessoa estava tendo, ela foi clareando, clareando, a positiva já chegou ali. Aí vai chegar, a própria pessoa, ela vai começar a pensar assim, esse vício eu não aguento mais. Eu queria deixar isso. Quem que pode me ajudar? Quem que pode
me fazer alguma coisa por mim. Então, quando essa pessoa estiver mais receptiva, é porque está começando a haver essa sintonia. Já houve agora o desfazimento daquela energia densa que estava junto dela. Vou continuar orando por ela, mas ela já está receptiva, ela já aceita conversar. E em muitos dos casos, essa própria pessoa vai chegar para você e pedir ajuda. Ela vai pedir para ser ajudada. E aí chegou aquela hora da segunda fase, ajudar em palavras, né? A hora que a pessoa vir, eu dizer para ela assim, venha, vamos conversar, eu tenho como te ajudar, se você quiser eu te ajudo. E ela vai nos ouvir, agora ela vai nos ouvir, porque nós preparamos essa pessoa, nós dissolvemos a energia negativa dessa pessoa. Próxima. E aí, depois que eu comecei a ajudar em palavras, agora eu vou ajudar em ação. O que é ajudar em ação? É estar próximo dessa pessoa, ser afetivo. Por mais que ela nos maltratou quando tinha o vício, por mais que ela foi agressiva, agora é hora de demonstrar carinho, demonstrar amor, estender a mão em favor dessa pessoa. É não ter ódio dela, é não ter rancor, nem desejo de vingança pelo que ela lhe fez antes. Agora é hora de reconciliação e não vamos colocar obstáculo para isso. Se eu fizer nessa sequência, essa prece intercessória vai ajudar. Viu como é importante? Viram como é importante a prece intercessória? Por quê? Porque durante a prece eu estou emitindo energia positiva. E toda a energia positiva dissolve a energia negativa. Mas para que eu tenha energia positiva, lembra? A prece tem que partir de uma pessoa que quer ajudar, que realmente deseja o melhor para o outro. Isso é importante, né? Vamos ver o que a Nádia coloca para nós aqui. Sugestão de leitura, a prece de Ismália no livro Os Mensageiros, né, de André Luiz. Muito linda a descrição do que acontece. Exatamente, Nádia. Nas obras de André Luiz tem várias preces. Essa de Ismália é espetacular. Então, é importante que nós use esses exemplos que nos são dados, que leiamos nas obras e encontremos os exemplos que nós precisamos para o nosso dia a dia, pôr em prática isso. Bom, quantos tipos de prece eu tenho? Então, a doutrina espírita, né, os espíritos nos ensinaram que nós temos 3 tipos de preces, de uma forma geral, né? A prece de pedido, que é quando eu vou solicitar, implorar, suplicar um benefício. A prece de agradecimento, que é reconhecer um benefício recebido. E a prece de louvor, que é reconhecer, enaltecer, exaltar e glorificar a Deus. Então, nós temos esses 3 tipos de preces para nós realmente, a hora que for conversar, nós podemos fazer os 3. Não é só pedir. Quanta coisa a gente recebeu hoje, quanto benefício, quanta proteção, quanto amparo, quanta intuição nós tivemos no dia de hoje. Isso é, né, algo que devemos agradecer. Quanta coisa linda a natureza nos proporcionou hoje. Isso é coisa para a gente louvar. Quanta coisa precisamos ainda. É hora de pedir, mas saber pedir. Pedir forças para vencer essas situações, não para serem tiradas do nosso caminho, porque são necessárias. Mas então pedir forças para que nós consigamos passar, né, por elas, vencer esses obstáculos que estão no nosso caminho. Próxima. Nós encontramos no livro Os Mensageiros, no capítulo 15, que é intitulado A Viagem, o Aniceto falando sobre a prece. Daí ele diz assim, olha, saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento, porque quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos pedir. Olha que lição que o Aniceto dá para nós. Então, saibamos, né, reconhecer que o nosso Pai, que nos criou, nunca nos abandona. Só isso é motivo de agradecimento, de louvor.
Então, saibamos agradecer, porque quem não sabe agradecer, né? Quem não sabe reconhecer, não sabe agradecer, também não sabe receber, muito menos pedir. Nesse livro Os Mensageiros, nesse capítulo 15, a viagem, mas também no capítulo 25, efeitos da oração, tem muito ensinamento importante sobre a prece. Quem quiser buscar essa obra, eu aconselho, né? E vamos falar de um exemplo aqui, o sonho. Essa é uma passagem interessante sobre essa questão da prece. Diz a pessoa: sonhei que fui ao plano espiritual e um espírito me mostrava as diversas áreas lá existentes. Andamos até que entramos numa sala de trabalho cheio de espíritos. Próxima. O espírito parou em frente ao primeiro departamento e disse: esta é a sessão de recepção. Aqui são recebidas as orações com petições a Deus. Segue. Olhei em volta da área e vi que ela estava tremendamente ocupada com um montão de espíritos, pondo em ordem pedidos escritos, né, em volumosas folhas de papel. Muito pedido, pedido, pedido. E em bilhetes escritos por pessoas de todo o mundo. Segue. Seguimos então adiante, por um longo corredor, até que chegamos à segunda sessão. E o Espírito diz: essa é a área de embalagem e entrega. Aqui as graças e bênçãos solicitadas são processadas e entregues às pessoas que as pediram. Próxima. Aí notei outra vez como estavam todos ocupados ali. Havia muitos espíritos trabalhando intensamente nessa área de entrega, né? Já que tantas bênçãos têm sido solicitadas. E elas estavam sendo empacotadas para entrega. Próxima. Finalmente, lá no fim do longo corredor, paramos na porta de uma área muito pequena. Para minha surpresa, só um espírito estava ali, desocupado, não fazendo nada. Esta é a sessão de reconhecimento, disse meu amigo. Próxima. Como isso? Não há nenhum trabalho acontecendo por aqui? Perguntei. E aí o espírito suspirou e disse: é tão triste. Depois que as pessoas recebem as bênçãos que pediram, poucos enviam confirmação de reconhecimento. Próxima. E aí eu perguntei: como se confirma que recebemos as bênçãos de Deus? E aí o Espírito disse: simples. Basta dizer: grato, Senhor. Interessante, né? Essa é uma história para a gente pensar. Próxima. No livro Nosso Lar, no capítulo 8, chamado Organização de Serviços, nós vamos encontrar algo muito interessante. Esse departamento existe. A pessoa que sonhou deve ter ido nesse departamento. Diz para nós, né, nesse capítulo, que é citado sobre o Ministério do Auxílio, que é um local onde, entre muitas atividades, também se atende às rogativas e selecionam-se as preces. E estudam-se as soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Olha que interessante. Então, existe lá no plano espiritual, nessa cidade do Nosso Lar, um local onde se faz a avaliação das rogativas. As preces todas chegam em vários locais. E esse é um deles. E onde se estuda a solução daquilo que as pessoas pediram. Próxima. Por isso, né, continuando nesse livro Os Mensageiros, lá no capítulo 25, Efeitos da Oração, daí o Aniceto diz para nós: olha, não há prece sem resposta. Toda prece dirigida às forças supremas do bem, delas recebe a resposta imediata em nome de Deus. Olha só, é isso que nós temos que acreditar. Tudo que nós pedimos a Deus, nada fica sem resposta. Cabe a nós, a cada um de nós, ver de que forma nós estamos recebendo. Muita gente quer que o problema diminua, que o problema desapareça, mas é aquele problema
que está burilando o nosso espírito, que está mostrando para nós que nós temos que nos acalmar, lutar para vencer a enfermidade. É ali, nós temos que pedir forças para vencer. As forças serão dadas para nós, tenho certeza. Para nós fecharmos agora o nosso estudo, prece nas reuniões espíritas. Toda reunião espírita se inicia com uma prece e termina com uma prece. Já ouvi muitas pessoas dizerem, como de costume, vamos fazer a prece inicial. Não é costume, é uma necessidade. No início das reuniões espíritas, você faz uma prece para que o ambiente espiritual se harmonize. Nós nos reunimos ali, pessoas vindas encarnadas de todos os lados. Trazemos vários irmãos desencarnados muitas vezes conosco. O ambiente, então, fica muito heterogêneo na questão vibratória. Então, para que a reunião flua bem, para que todos nós possamos melhor ser atendidos pela espiritualidade, devemos pegar e elevar o padrão vibratório dessa reunião. E isso se faz com a prece. A prece faz isso. Então, a prece no início da reunião, ela tem a importância de harmonizar o nosso ambiente, que ele se torne favorável. Quanta coisa vai ser feita ali, quanto atendimento. Então, para que se torne favorável a esse atendimento espiritual, e também para que as pessoas que ali estão adquiram condições de receber esses fluidos que foram preparados pela espiritualidade. Então, uma pessoa que foi à reunião e está lá na reunião totalmente, teve vários problemas durante o dia e não se harmonizou durante a reunião, ela como se tivesse criado uma proteção negativa ali e vai receber menos do que ela deveria. Então, por isso que nós temos que elevar o padrão vibratório, para que todos recebam aquilo que precisam. Então, para isso, temos que fazer, então, essa vibração, melhorar esse nível, né, da reunião. Próximo, então, Edson. Então, para que isso aconteça, os presentes, aquelas pessoas que tiveram um dia mais tranquilo, estão mais harmonizados, devem ajudar fortemente, doando energia, vibração, para que aqueles que tiveram dificuldades, estão com as suas vibrações mais debilitadas, se ajudem a elevar o padrão. Então, aquele que está mais equilibrado tem que fazer, ajudar, para que aquela vibração se harmonize melhor, né? Próxima. E para encerrar, a prece de encerramento, no término das reuniões, quantas bênçãos, quantas coisas a gente recebe. Então, ao término das reuniões, você faz uma prece. A prece é com vistas a nós agradecer todas as bênçãos que nós recebemos durante a reunião. Esse nosso estudo que fizemos aqui, iniciamos com uma prece, vamos terminar com uma prece. Quantas bênçãos cada um de nós que estamos aqui recebemos. Então, tudo que é feito em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nós estamos sempre recebendo. E devemos começar com uma prece e terminar com uma prece. A prece para nos preparar no início e no final uma prece para agradecer. Não é como de costume, não. É uma necessidade. É isso, meus irmãos, que nós preparamos para nós conversarmos sobre a prece. Espero ter contribuído mais um pouquinho para nós entendermos essa bênção que é a doutrina espírita em nossas vidas.